Queremos registrar e agradecer a presença do senhor Tiago Gutierrez, do Ministério Público Federal. Dando continuidade aos trabalhos, chamamos o Dr. Marcelo Leão, que conduzirá a palestra com o tema Plano Diretor e a importância da participação no processo de revisão. Dr. Marcelo Leão é advogado e atua na área do direito urbanístico, assessorando associações de municípios, assessorando inclusive movimentos sociais e profissionais do planejamento urbano nos processos de formulação, revisão, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Posso começar então, né? Muito obrigado. Fazer um pequeno preâmbulo aí, eu me apresentar, né? Foi dito meu nome é Marcelo Leão, advogo nessa área, infelizmente ainda muito pouco conhecida no Brasil, mas que tem uma importância tremenda, que é a área do direito urbanístico. Particularmente, peço licença para fazer uma fala um pouco mais particular, porque a última vez que eu estive aqui em São Francisco do Sul foi nesse auditório, fazendo uma palestra na Conferência da Cidade do Município, eu acho que faz uns 4 anos, e era sobre a questão da participação. O direito à participação nos processos é uma bandeira de quem atua em prol da aplicação do Estatuto da Cidade, de quem acredita no movimento pela reforma urbana, de quem acredita no desenvolvimento socioambiental de uma cidade com inclusão socioespacial, né? E para mim é muito gratificante, né, depois dessa fala que a gente fez na época da conferência, alguns meses depois eu fui convidado a compor o quadro de assessores externos, de consultores da UNESCO. E aí hoje a gente presta assessoria para a associação nessas temáticas relativas a planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Então esse é desse lugar que eu venho, né, de uma atuação comprometida com a pauta mais republicana do trato da questão urbana, né, e com uma agenda muito bem definida, inclusive internacionalmente, com relação ao direito à cidade, né. É desse lugar que eu gostaria de fazer essa minha fala de hoje, não enquanto um técnico, no presente momento, que vai assessorar. Eu peço licença ao senhor prefeito, ao senhor vice-prefeito, para que eu possa dar uma opinião, mais enquanto um técnico engajado e comprometido com a aplicação, a eficácia do Estatuto da Cidade e com os direitos, né, constitucionalmente assegurados a participação e controle social nos processos da política urbana, né? Então, a primeira luta é que essa palavra plano diretor participativo não seja conto da carochinha, né? Que não seja algo que de fato supere a lógica tecnocrática que existia até antes do Estatuto da Cidade. Então, nesse sentido, eu felicito ao seu prefeito nas palavras, quando ele comenta que assim, um desenvolvimento de um determinado setor, ele não está desvinculado da necessidade de um desenvolvimento, de outros desenvolvimentos na cidade. Um não pode se sobrepor ao outro, né? E ter o foco de que, se esse processo é um processo participativo, não são as máquinas que decidem, são as pessoas, são os movimentos sociais, é a academia, é o setor produtivo, enfim, são todos aqueles que vivem na cidade e aqueles que vivem a cidade, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, todos aqueles que contribuem com a transformação dela, né? Então, por favor, pode passar. O que é um plano diretor participativo, então? O que seria, né? Pode ir passando. Ele pode ser entendido como uma lei que dá a direção dos rumos que o município pretende tomar dentro de um determinado tempo. O nome é plano diretor. Ele dirige, ele aponta uma direção, né? Sendo que, pode ir passando, né? Próximo. Por que então ele é participativo? Para cumprir tabela? Para poder dizer que eu, fazendo um plano participativo, acesso um recurso em Brasília? Ou porque eu valorizo as pessoas que vivem na cidade e a cidade? Ele é participativo porque a participação é um direito garantido em lei, que faz com que a população não só opine, mas também como ela possa decidir. E essa é a palavra-chave: dividir responsabilidades com o poder público na definição desses rumos que a cidade tem que tomar, não é? Essa palavra dividir responsabilidade, a gente
costuma pautar nas falas a respeito do plano participativo, quando a gente está falando. Por quê? Porque, infelizmente, aqui no nosso país, acho que a gente ainda está muito atrelado àquela concepção de delegar responsabilidade para o outro. A gente, na escola, a gente é eleito líder de sala, elege um líder de sala, eu não me preocupo mais com os problemas da minha sala. No sindicato, eu elejo o presidente do sindicato, não tenho mais que preocupar com o sindicato. Na Câmara Municipal, eu elejo o vereador, não tenho que preocupar com a Câmara, não tenho que preocupar com a Prefeitura, porque elegi o prefeito. Então, eu jogo tudo. Claro, a gente tem uma contrapartida em função de quem a gente elegeu, mas essa representação ela se torna inócua se a gente não colabora, se a gente não acompanha, se a gente não se apropria da produção dessa política pública e, portanto, divida responsabilidades. Né? Pode passar? Então, e qual a lei que garante claramente essa participação, se esse plano participativo é um direito? Qual a lei que me assegura isso? O Estatuto da Cidade, que é uma lei de 2001, a Lei 10.257, é uma lei que estabelece diretrizes sobre como fazer essa política urbana e que instrumentos eu posso utilizar para alcançar. Né? Pode passar. E aí a pergunta que se faz, sempre foi assim, participativo, processo de plano? Bom, antes do Estatuto da Cidade, vamos falar um pouco a respeito disso. Né? Antes do Estatuto, no início da minha fala eu usei o termo tecnocrático, né? Que seria o poder exercido pela técnica ou pelos técnicos, né? Então, antes de existir essa lei do Estatuto, as pessoas trabalhavam o futuro da cidade em cima de uma prancheta. E a coisa era mais restrita ao trabalho de técnicos, que, para além de estarem bem intencionados, se limitavam a fazer um trabalho de construção de uma visão ideal de cidade que ele tinha, mas tinha um pequeno problema, né? Vamos fazer uma comparação simples. Você tem sua casa, de repente um decorador bate na sua porta de manhã, e aí ele chega lá e diz assim: bom dia, o senhor acabou de ser premiado no caminhão do programa de televisão aqui, então nós vamos entrar na sua casa, nós vamos tirar a piscina de um lado, não, vamos fazer uma piscina aqui, vamos pôr uma churrasqueira ali, vamos diminuir os quartos da casa, vamos mudar aqui, vamos climatizar, enfim, vai ficar linda. Vai sair naquela revista de moda, de casa que tem. Vai ficar, realmente, de fato, você vai ficar muito bom para você. Mas aí falta um pequeno detalhe, porém importantíssimo. Perguntar para aquele morador da casa e para a família que está ali dentro, se eles querem que seja feito isso. Porque senão eu não vou me identificar com o lugar onde eu vivo. Eu preciso ser consultado. Quero a piscina? Para mim é importante isso. Ou aquela churrasqueirinha que estava ali no canto, que reunia meus amigos, era mais importante. Né? Então, assim, antes, por mais bem intencionado que as pessoas estivessem no processo de elaboração de plano diretor, muitas vezes faltava essa pergunta básica: que modelo de cidade aqui que a gente está desenhando, o que é que você acha dele? Essa pergunta, porque não havia garantia em lei, ela ficava refém da boa vontade do técnico. Isso antes do Estatuto da Cidade. Depois do Estatuto, pode passar? Depois do Estatuto da Cidade, o cenário muda. Pelo menos na lei, que esse que é o problema. Existe uma diferença enorme entre o que é o que se chama de lei e fatores reais de poder. A lei só pega se a gente conhece, a lei só pega se a gente valoriza, a lei só pega principalmente se a gente se vê nessa lei, se a gente vê a importância nela. O Estatuto da Cidade, ele guarda um valor importantíssimo que faz que ele tenha tudo para que seja uma lei que pegue, porque ela vem de uma intensa mobilização de N setores da sociedade econômica até a sociedade civil, que se envolveu durante 12 anos na tramitação dessa lei para que ela fosse aprovada. Então ela tem muito da cara das pessoas que gostariam de que na hora que minha casa fosse construída eu fosse consultado a respeito. Mas a gente precisa conhecer o conteúdo dessa lei, a gente precisa se apoderar do conteúdo dessa lei. E as prefeituras têm um papel fundamental quando instalam processos onde ela não está apenas cumprindo uma obrigação legal de cumprir a lei. Né? Na fala do seu prefeito a gente vê que não há compromisso apenas com a legalidade, mas com a importância e com o objetivo da lei. Arranca bem o processo de plano diretor, que a gente tem essa noção, que o Estatuto da Cidade é a lei que deve pautar essa outra forma de fazer. Então, depois do Estatuto da Cidade, deixou de ser tecnocrático, e a luta hoje, o empenho hoje, é que ela seja participativa, que ela divida responsabilidades,
que ela tenha papéis bem definidos para a atuação das pessoas nesse processo. Pode passar? Mas quando é que se dá esse momento da participação? Quando é que ela acontece, né? Ela acontece a todo momento, é constante, é um movimento cíclico. Ela vai e volta, ela vem na elaboração, na aplicação e na revisão. Se nós estamos em um momento aqui de revisão de um plano, nós estamos elaborando a nova forma de fazer o plano, né? Ou novas regras, e uma vez ela aprovada, ela também pode correr o mesmo risco que o Estatuto da Cidade corre todo dia, de ficar na gaveta, de ficar no papel, de não ter nenhuma efetividade, né? Quando é que ela sai do papel? Quando a população divide responsabilidade com o poder público, quando a população não espere que apenas o poder público tire essa lei do papel. Seria até injusto, seria até cruel entregar na mão do gestor, única e simplesmente, a responsabilidade pela aplicação da lei. A gente tem que se empoderar do conhecimento da lei e atuar na aplicação. E na revisão, fechou o movimento cíclico. Passado um determinado período, o plano diretor tem uma validade e também não é para cumprir tabela. Quando se fala que um plano tem que ser revisado pelo menos a cada 10 anos, na lei do Estatuto da Cidade, isso não é uma determinação meramente formal. É para a gente poder olhar e dizer onde foi que a gente exagerou na mão na época que a gente fez essa lei. Onde foi que não? Onde foi que a gente aceitou? O que é que tem que ser preservado? O que é que tem que ser mantido? Então esse acompanhamento e controle da aplicação do plano é fundamental, né? E aí, isso pode passar? Surge outra pergunta. Se ele é participativo na aplicação, na elaboração, na aplicação e na revisão, estou falando de uma lei, o que é que tem que conter essa lei do plano diretor participativo? Primeira coisa, pode deixar só no primeiro aí para manter o foco ali, olha só. Agora eu vou falar de alguns conteúdos que compõem o plano, que não... Naturalmente que ao longo do processo a cidade vai poder detalhar, mas assim, não existe plano diretor que aponta a direção de uma cidade se ele não tem objetivos claros. Se ele não diz assim, aonde eu quero chegar, qual é o objetivo da cidade. Senão não é plano diretor, é plano desgovernador, é plano perdido, é plano desorientado. Então, isso vale para qualquer cidadão brasileiro, né? Todos nós temos que desconfiar de um plano diretor que não abra a lei dizendo qual é o objetivo. Aonde se quer chegar no município com essa lei? Isso é o básico. E essa é a discussão mais importante que está no processo e que a população vai ter que acompanhar. Qual é o modelo de cidade que a gente quer construir? Que objetivo a gente tem? Na sequência, regras para uso e ocupação das áreas. Aí o exemplo clássico é o zoneamento. E o zoneamento segue a mesma linha. Não adianta você fazer um desenho bonitinho, um mapa colorido, com instrumentos e tudo, o que é que tem ali, sem eu não apontar o objetivo pretendido para aquela área. Então o zoneamento, ele tem que deixar bem claro quais são os objetivos dele para essas regras de uso e ocupação. Qual é o sentido? Para que elas existem? Qual é a importância? E aí, pode passar? Outro conteúdo, um destaque especial para essa parte do zoneamento. Um dos processos mais espinhosos do plano diretor, a função social da propriedade e o bem-estar geral, inclusive do proprietário. Que discurso é esse que você está fazendo aqui, Marcelo, de função social da propriedade? Muito simples. Eu estou fazendo um discurso pela legalidade, pelo que está na Constituição. A mesma Constituição que estabelece o direito à propriedade, ela condiciona o exercício desse direito à função social. Não existe propriedade sem função social e não existe função social sem propriedade. Elas são tremendamente interdependentes. Não se está falando em invadir a propriedade da pessoa. Está se falando de que qualquer porção do território que tem um proprietário, naquele tecido urbano, ela tem uma função. O Estado te dá a garantia da propriedade para que ela sirva para você, para a sua família, mas tem que ter uma contrapartida, especialmente no caso que nós estamos discutindo aqui, para o município. E a nossa Constituição, no seu capítulo da política urbana, no artigo 182, ela diz que o plano diretor é a lei que define o que é que uma propriedade tem que ter para que eu possa dizer que ela tem função social. E aí, nesse sentido, ela gera um bem-estar geral, inclusive para o proprietário, porque evita o abuso de poder. Porque se uma determinada
área da cidade está previsto um determinado uso para ela, ela tem aquela área ali residencial. Vou fazer um exemplo. Hoje em dia não se trabalha com uso exclusivo, tá, gente? Em plano, se trabalha com uso misto. Mas vamos fazer de conta que aquela área ali é única e apenas residencial, né? Então, eu estou com minha propriedade ali, numa área, inserida numa área de zoneamento que diz que é para residência. O poder público não pode me obrigar a querer licenciar uma indústria ali. O poder público não pode querer me obrigar a pôr um hospital ali, ou uma escola de moradia. Daí vocês começam a entender que o plano ele vira um contrato importantíssimo, onde a população, entendida inclusive os proprietários de imóveis no meio urbano, tem o direito de participar da discussão do plano para entender que rumo vai ser dado para a propriedade dele, para que ele tenha a chamada segurança jurídica, para que evite o abuso de autoridade sobre a propriedade dele. Então, a gente tem que encarar com muita tranquilidade essa discussão e definitivamente o país precisa compreender que a propriedade ela é um elemento condicionado à função social e que o plano diretor é que define. Extrapolou o que está no plano diretor, eu posso ter inconstitucionalidade. Daí a gente começa a entender por que é importante a gente participar da discussão. Então, passado esse destaque, nos conteúdos também, e aí o zoneamento que eu estava falando, o zoneamento que vai estabelecer muito dessa função social, né? E o que é que tem que conter mais nessa lei do plano? Reserva de terras para implantação de equipamentos públicos. É no plano que a gente vai poder estabelecer em que áreas determinadas porções do território vão ter uma função social de quê? De ser praça, de ser parque, de ser posto de saúde, de ser escola, de não ser construído nada, de ser uma área de preservação, de ser uma reserva particular do patrimônio natural, se possível. Então, assim, tudo isso que é discutido dentro do plano, a reserva de terras para a implantação de equipamento público está dentro do conteúdo do plano. O que mais tem que ter? Limites para ampliação da zona urbana. Um dos maiores prejuízos à municipalidade e ao contribuinte é quando nós não estabelecemos limite para a ampliação do perímetro urbano. Quando eu não calculo, com base em critérios técnicos, demográficos, de qual é a real demanda da cidade, para que tenham área urbana, para que vivam dentro da área urbana, eu posso estar gerando prejuízo enorme para o município. Um perímetro urbano muito expandido, que gera uma série de vazios entre um espaço e outro, faz o quê? Com que aumente a metragem do fio do poste para ir de um loteamento para o outro, com que aumente a rede de esgoto para chegar lá longe, na borda da cidade, né? Para ficar só nisso. Né? Isso quem é que paga a conta? A população. Então nós temos que desconfiar sim de ampliações exageradas no perímetro urbano. Desconfiar tecnicamente, desconfiar no sentido do pensamento crítico, né? Da avaliação da real necessidade do tamanho do perímetro. Tem que discutir isso. O que é que deve conter uma lei de plano diretor também? Pode ir passando. Regras de planejamento territorial da área rural, no que for assunto do plano. Por quê? Porque o Estatuto da Cidade tem uma diretriz lá que fala que nenhuma política urbana pode ser feita sem considerar que há uma integração e uma complementaridade entre área urbana e área rural. Da mesma forma que não existe propriedade sem função social, não existe área urbana sem área rural. E elas têm que se comunicar, e uma não pode predar a outra. Principalmente a área urbana não pode predar a área rural, porque a área rural tem um componente estratégico ambiental importantíssimo e também é reserva para expansões futuras. Então, o plano tem que estabelecer essa relação. Regras para o parcelamento dos solos, conhecidos loteamentos, né? Então, na hora que eu for picotar e fracionar a terra, mesmo que a lei do parcelamento não esteja dentro do plano, ela tem que observar o parcelamento. As pessoas costumam enxergar as normas que regulam o loteamento, como a lei de parcelamento, como uma cartilha do empreendedor. É assim que eu tenho que fazer para o meu loteamento ser aprovado. Ok? Está certo? Tem que se orientar por alguma lei, claro. Mas a lei de parcelamento, na verdade, o que é que ela é? É uma lei de expansão de cidade. O parcelamento existe para que a gente possa fazer o tecido urbano racionalmente, adequadamente, se expandir. E aí não faz o mínimo sentido um parcelamento do solo que não dialogue com os objetivos do plano. Não faz o mínimo sentido eu ter uma regra de parcelamento que deponha contra aquele objetivo, aonde se quer chegar com esse plano diretor. Por isso que se recomenda, a moderna técnica, se recomenda que as normas de parcelamento sejam trabalhadas dentro do plano, por duas coisas: para garantir essa relação necessária entre plano diretor e parcelamento,
E também para facilitar a consulta e aplicação, porque aí o empreendedor está ali com o plano diretor, tudo num caderno só. As normas de usurpação do plano e o próprio parcelamento, né? O que mais que tem que ter no plano? Pode passar. Regras para proteger as áreas importantes para a história e para a cultura do município. Eu acho que esse tema é totalmente desconhecido em São Francisco do Sul, né? Ou eu estou enganado? Ou nós não estamos numa cidade com um conjunto de patrimônio histórico importantíssimo, talvez até para o planeta. Mas eu acredito que até esse espaço aqui traduza o que significa regras para proteger áreas importantes para a história e para a cultura do município. Acredito que esse casario que está ali fora tem uma importância enorme, como esse equipamento, esse cine-teatro também tem uma importância. E nesse sentido, o plano diretor não pode cegar para isso. Se o município tem um conjunto de patrimônio, ele tem que ter no mínimo diretrizes de como as leis locais que versam sobre o assunto estejam harmonizadas com o quê? Com os objetivos da cidade. Adiante. Regras para proteger áreas importantes para a paisagem local. Direito à paisagem. Quem já ouviu falar dessa expressão? Fazer uma pergunta. Levanta a mão quem já ouviu falar de direito à paisagem. Pode olhar para trás, quem está aqui na frente. Pode olhar, gente, para trás. Olha quanta gente conhece direito à paisagem. Isso é um direito fundamental. Um direito importantíssimo para a economia, para a qualidade de vida, para contar a história da cidade, para que meu filho, para que meu neto possa entender de onde ele vem, para que a cidade tenha identidade. Então, você trabalhar com o direito à paisagem é importantíssimo. E num município belíssimo e apaixonante como esse, se nós cegamos contraditoriamente para a paisagem, que é feita para a gente ver, nós estamos talvez cometendo um grande crime contra a cidade, contra a economia, contra a sociedade, contra as gerações. Então, é importantíssimo, né? O que mais que o plano tem que ter? Regras para proteger áreas importantes para o meio ambiente. Marcelo, por que tu acha bonitinho o passarinho, a vegetação? Sim. Sim. E não é só porque eu acho bonitinho, não, é porque eu acho vital, porque senão a gente não estava aqui. E não é só, e aí, desculpem, eu dei uma opinião, mas a minha opinião pouco importa, porque isso está na lei. Não sou eu que estou dizendo que as normas ambientais são importantes, é a lei. Então, se existe alguma crítica, alguma restrição à norma ambiental, participem do processo de discussão e aplicação dessa legislação e provem que ela está ultrapassada. Mas, no momento, é o que nós temos para trabalhar, e nós temos o dever de fazer cumprir. Então, um plano não pode cegar para a legislação ambiental. Lembrando que existe uma relação muito íntima e necessária do direito urbanístico com o direito ambiental. Existe uma relação importantíssima da política urbana com a política ambiental. Se faz um apelido, às vezes até meio cruel, com as agendas, fala que a agenda urbana é a agenda marrom e a agenda ambiental é a agenda verde, mas são agendas que se combinam e são agendas que se dependem. E o plano diretor, por ser agenda urbana, agenda marrom, ele não pode se considerar agenda verde. Eles são intrinsecamente ligados, né? Adiante. Regras para proteger a população contra catástrofes naturais. Porque a gente tem medo, porque a gente tem pena? Não. Porque a necessidade, a própria legislação ambiental. Qual é o objetivo de um APP, gente? É só proteger o verde, a natureza? Não. É assegurar a qualidade de vida, é assegurar segurança, saúde para as pessoas. Da mesma forma, quando a gente fala em segurança, existe uma relação direta, e não é à toa que eu pus aí meio ambiente e defesa civil junto. Porque são questões que estão na lei, e detalhe, não sou eu que estou dizendo, mas a Lei Nacional de Proteção e Defesa Civil diz o quê? Que se as pessoas estão em área de risco, cabe ao município cuidar para que se minimize o risco de quem está lá e não tem para onde ir, e outra, antes de pensar em tirar as pessoas dali, respeitar o princípio da não remoção, porque isso causa impacto, inclusive ambiental, muitas vezes, né? E também, ele não só tem que garantir, mitigar esse impacto, o risco que as pessoas têm, como vedar novas ocupações em área de risco, por uma questão ambiental e por uma questão de defesa civil. A Lei Nacional de Proteção de Defesa Civil, convido os senhores a fazer uma consulta, uma pesquisa sobre ela. Você vai ver lá no Estatuto da Cidade a importância dele para a política urbana, e a Lei Nacional de Proteção e Defesa Civil. Acho que essa trinca, Código Florestal, Estatuto da Cidade e Lei de Proteção e Defesa Civil, mais a Lei de Mobilidade, ela tem muito o que dizer para nós, e a Lei de Acessibilidade, ela tem muito o que dizer para nós nesse trabalho que nós estamos fazendo aqui, né? Pode passar adiante. Reserva de espaços para
moradia digna. Eu não estou falando de casa, não estou falando de habitação. Aí eu estarei falando só de Coab. A gente não está falando da casa, a gente está falando da moradia. A moradia é bem mais do que a casa mesmo. É o entorno, é a possibilidade de eu conviver com o meu vizinho, é a área de lazer, são os espaços de fruição pública. Isso cria não só ambientes, cria ambiências, que é um conjunto de estudo, né? E aí, nesse caso, nós vamos negar que existem diferenças sociais no município? Ou todo mundo é milionário aqui? Né? Ou todo mundo é pobre aqui? Ou todo mundo é classe média aqui? Não, existem diferenças, né? E dentro desses perfis, nem todo mundo tem acesso à cidade onde eles vivem. Então, sob pena da gente condenar populações mais humildes que vivem na cidade a não poderem criar seus netos, ver seus netos crescerem nas cidades onde eles nasceram porque elas ficaram muito caras, é que eu preciso pensar numa política habitacional que estabeleça as regras especiais para garantir a chamada inclusão socioespacial. Isso é a ideia do Marcelo, de qualquer técnico? Não. Isso está no Estatuto da Cidade. Isso é lei, desde 2001. Adiante. Regras para planejamento do transporte e da mobilidade. E aí nós não vamos falar apenas de mobilidade urbana, nós vamos falar de mobilidade humana. É o direito de ir e vir. É a possibilidade, se eu construir um plano diretor que me dá condições para que eu viva na cidade, para que eu viva a cidade, eu tenho que criar condições para que eu me desloque dentro dessa cidade. Que indistintamente qualquer cidadão, a pé, de carro, de skate, de bicicleta, de ônibus ou de qualquer, tenha condições de optar por um modo de se locomover. E aí o plano, é ele quem vai fazer a mobilidade? Não. Ele vai startar um processo que pode chegar, que tem que dialogar com um plano específico de mobilidade. O plano faz regras gerais sobre isso, né? Adiante. Prioridade de investimentos a serem aplicados no município no que for assunto do plano. Bom, dentro do Estatuto da Cidade tem uma norma que é muito importante, que também é muito pouco conhecida ainda. Santa Catarina está sendo um estado pioneiro para que seja conhecida essa regra, que eu vou dizer agora. O plano diretor é parte do processo de planejamento municipal, não só territorial. E, portanto, o orçamento municipal, o PPA, plano plurianual, e a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, todas essas três, elas têm que incorporar as diretrizes e prioridades que estão previstas no plano. É dizer que na hora que o Tribunal de Contas abre as contas do município para avaliar, ele teria que, junto ali, abrir o plano diretor. Sabe, investir um monte de em educação, que bacana, legal, tá bom. Mas qual é o objetivo do plano que foi pactuado com a cidade? Mobilidade? Quantos por cento está em mobilidade aí? Então as contas do município não estão lá muito antenadas com a legislação local. Então, o plano diretor vincula matéria orçamentária. O dinheiro do município tem que ser orientado muito pelas orientações do plano diretor, pelas determinações do plano diretor. Então, a partir de um plano diretor bem construído, nós podemos perceber o que é que pode ser prioridade em termos de investimento a ser realizado no município. O que é que pode, não. Enquanto a gente está elaborando o que é que pode, depois vira lei, o que é que deve, o que é que tem que ser aplicado na lei do município, né? Adiante. Regras para a participação, né, da população na elaboração, na aplicação e na revisão do plano diretor, e não só do plano diretor, em outros assuntos em que o poder público que tem a ver com o plano diretor. Quer dizer que se o plano diretor desencadeia uma determinada regra, uma determinada ação, uma determinada política, nenhuma lei a posterior do plano pode se considerar o que está nele. Significa dizer o quê? Da mesma forma que na norma de parcelamento eu não posso ignorar os objetivos do plano, o Código de Obras não pode, o Código de Posturas não pode, a Lei Local de Resíduos Sólidos não pode, o plano de mobilidade não pode, o plano de habitação de interesse social não pode, as normas de acessibilidade não podem. Então,